Olá a todos, espero que se encontrem todos bem. O meu nome é Mariana Pratas, sou a terapeuta da fala do Grupo Colison e hoje vou estar à conversa com a psicóloga Filipa Beirão sobre um tema bastante atual relacionado com o Covid-19 e o regresso às aulas em tempo de pandemia e todas as alterações emocionais que têm repercussões não só nas nossas crianças, como também nos adolescentes e também nós enquanto adultos e no tipo de comportamento que nós adotamos neste regresso à normalidade que supostamente deveria acontecer. Sim, é isso mesmo, Mariana. Vamos falar um bocadinho aqui dos medos e de como é que podemos aqui tentar tranquilizar um bocadinho as nossas crianças, mas no fundo tudo aquilo que vamos hoje aqui falar não é muito diferente daquilo que vamos ouvindo no nosso dia-a-dia, nos órgãos de comunicação social e também nas redes sociais. Vamos ouvindo diariamente falar sobre estas questões do medo, do regresso às aulas, de como é que podemos controlar isso e no fundo vamos aqui tentar desmistificar um bocadinho aqui estas questões. Sim, por acaso é uma coisa que eu tenho verificado, um assunto bastante premente nas sessões, principalmente os mais pequenos, que de antes o que eles gostavam de falar assim que chegavam à sessão era como é que tinha corrido a semana, ou se fosse uma segunda ou uma terça, o que é que tinham feito no fim de semana, e neste momento todo esse tipo de assunto não é falado. A primeira coisa que eles falam é das notícias que ouvem ou de alguns comentários que são feitos em casa, e quando eu tento desmistificar um bocadinho ao perguntar o porquê de estarem constantemente, porque não é só no início, às vezes nós estamos a fazer uma tarefa e eles de repente lembram-se e voltam a questionar ou voltam a comentar, e quando eu tento perceber o porquê deles estarem a falar naquele momento sobre isso, muitas das vezes eles é quase em tom acusatório, mas eu estou a falar disto porque é a minha mãe ou o meu pai que me disseram porque é que me estás a questionar dessa maneira. Pronto, então acaba por ser também aqui um assunto cada vez mais abordado, não é? Nas sessões. Sim, importa aqui salientarmos também que todo este medo que é vivenciado, não é, nos dias de hoje, refere-se também aqui um bocadinho à questão da imprevisibilidade, ou seja, aquilo que hoje é uma norma, e nomeadamente nesta questão do Covid, não é? Aquilo que hoje é uma norma, aquilo que é uma regra, amanhã já não é, já pode ser completamente diferente, e isso gera sentimentos de insegurança, sentimentos de incerteza, sentimentos até de agitação interna, não é? Comportamentos de agitação, e no fundo o que é que podemos fazer? O que podemos fazer é termos aqui também comportamentos de segurança, comportamentos de confiança nas nossas entidades de saúde e nas entidades reguladoras que nos vão emitindo também aqui alguns alertas diários em relação a este tema. E no fundo é focarmos um bocadinho nesta premissa da confiança, ou seja, se nós quando eu falo em nós, adultos em geral, não é? Pais, professores, técnicos, se nós tivermos aqui uma postura de confiança, uma postura de segurança, muito mais facilmente vamos transparecer essa confiança para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Sim, e eu acho que acaba por ser por aí, mas muitas das vezes eu sinto que em contexto de sessão, agora falando das minhas sessões, ainda há esse sentimento, tem que ser um bocadinho trabalhado, porque muitas das vezes o que é que acontece? Imaginemos, entre utentes, o que eu faço sempre é o desinfetar dos materiais que estão expostos, mesmo que o utente não mexa, eu tento sempre fazer essa desinfecção com os materiais que tenho disponíveis, mas mesmo assim, às vezes quando preciso de, por exemplo, usar os lápis, eu tenho tendência a pedir aos pais para trazerem os tojos dos lápis das crianças, para evitar ao máximo que haja essa troca de materiais entre utentes, mas às vezes eu esqueço-me, ou os pais esquecem, só a criança deixou no carro, que acontece muitas vezes, mas a primeira coisa que me questionam é: já desinfetaste? E quando eu digo que sim, eles voltam a perguntar: tens a certeza que desinfetaste? É porque eu não vi. E às vezes eu tenho que fazer essa desinfecção novamente à sua frente para eles perceberem que de facto é seguro e que podem confiar que está desinfetado e que podem usar sem qualquer problema. É isso mesmo, as crianças têm muita necessidade de ver, ou seja, aqui a noção do espelho, não é? Vamos pensar um bocadinho sobre isto. Se nós, adultos, espelharmos aqui um comportamento de segurança, não é? Um comportamento de confiança,
seja na desinfecção das mãos, seja na prática do uso de máscara, até mesmo na desinfecção de materiais. Se nós transparecermos essa confiança nos comportamentos que vamos adotando no dia a dia, muito mais facilmente a criança vai adotar também comportamentos de segurança, comportamentos de confiança, e esta noção aqui de espelho não só na questão dos meios, não é? E na questão do regresso à escola, mas como em tudo o resto que vamos realizando no nosso dia a dia. Sim, por acaso é uma coisa que estás a falar, essa questão do espelho, e às vezes nós já estamos em modo automático e há coisas que nos passam despercebidas, mas eu tenho notado isso muito, principalmente em contexto de sala de espera, que aquilo que o adulto faz, a criança automaticamente também o faz. Não sei se de forma inconsciente ou às vezes mais consciente, talvez dependendo da criança, mas imagina, o que eu costumo ver é, se o pai chega, quem diz pai, diz mãe, cuidador, quem vem com a criança à sessão, se chega e na sala de espera há sempre o desinfetante, se vai colocar desinfetante, a criança automaticamente também o faz. Ou às vezes já sabe que o pai vai fazer, então ela própria tem tendência a pôr-se à frente, primeiro sou eu, pronto. Mas por outro lado temos também pais um bocadinho mais descontraídos, talvez, não sei se é a palavra mais adequada, mas que chegam e assentam-se e depois já vão folhear uma revista ou um folheto que haja de publicidade, e só depois, quando é para entrar na ação, é que vão desinfetar as mãos. As crianças acabam também por estar um bocadinho mais descontraídas e não adotaram um comportamento de desinfecção logo quando chegam ao ambiente de sala de espera, e por acaso é algo que eu tenho vindo a notar, que é quase uma imitação, esse tal espelho que existe cada vez mais notório na relação criança-cuidador. Sim, é uma realidade, ou seja, esta questão do espelho, da imitação, de necessitar de ver no outro para conseguir fazer também, é isso que vai transmitir também a segurança. Se nós, enquanto adultos, não é, conscientes, validarmos em nós próprios esses comportamentos de segurança e termos noção e consciência também daquilo que estamos a fazer, muito mais facilmente uma criança vai adotar também essa noção de comportamentos de confiança. Ela vê, ela imita, ela vai concretizar, ela vai realizar. E aqui também é importante salientar aqui a segurança emocional, não é? Não só nos comportamentos que realizamos, mas também nos sentimentos. Se não transparecermos tanta ansiedade, tanto medo, também vamos ter uma criança muito mais descontraída, porque está segura naquilo que está efetivamente a realizar. Sim, por acaso aqui estão a surgir estes exemplos do meu dia a dia, e acho que a criança às vezes até tem posturas um bocadinho mais rígidas, dependendo da sua postura para com o adulto, e muito mais respeitosas. Às vezes eu vejo crianças com 2, 3, 4 anos que vêm à sessão e imagina se colocam bem a máscara, mas depois olham para o pai e por algum motivo, quando falo pai, cuidador, mãe, tio, avó, pronto, sim, é um termo mais geral, exatamente, acabam por questionar, olha, porque é que a tua máscara está debaixo do nariz, ou porque é que ainda não desinfetaste as mãos? Ou seja, eles acabam por criar aqui um exemplo que deveria ser dado pelo adulto e está a ser dado pela criança, porque elas muitas das vezes já se sentem mais seguras, talvez, exatamente, nesse sentido. E é importante aqui também ressalvarmos que as crianças são mais resistentes e mais flexíveis à mudança do que os próprios adultos, e isso acaba por se verificar no dia a dia, nos comportamentos que elas vão adotando. Ou seja, no fundo, se formos aqui fazer um pequeno resumo, é importante referirmos que identificando os nossos próprios medos, identificando os nossos comportamentos de ansiedade, muito mais facilmente vamos conseguir ajudar a criança a lidar com os sentimentos e os medos delas de uma forma saudável, tranquilizando, validando, não tentando esconder aquilo que elas efetivamente estão a sentir. Muitas vezes estes sentimentos e a forma como eles são transparecidos podem também ser sinais daquilo que a criança está a tentar transmitir, ou seja, existem comportamentos que são reflexos dos sentimentos. Se nós pensarmos aqui um bocadinho naquelas crianças que a dada altura começam a dizer que têm dores de barriga, que não têm vontade de ir à escola, que têm dores de cabeça, se calhar precisamos de pensar e parar um bocadinho e pensar até que ponto é que elas nos estão a querer transmitir alguma coisa. Estão a querer transmitir-nos medo, estão a querer transmitir-nos ansiedade, mas é importante estarmos aqui alerta a estes sinais, e se eles surgiram antes do confinamento, depois do confinamento,
com que intensidade, e certamente eu também verifico os pais a queixarem-se sobre isso, pais, sim, educadores, sim, a queixarem-se sobre esses assuntos. Não só a perda do apetite, pronto, as dores de barriga também constantes, alterações da linguagem até. Sim, eu tenho verificado agora pegando na parte da linguagem, tenho verificado que em termos, falamos linguagem compreensiva, pronto, a aquisição de novo vocabulário, a parte da semântica, a morfossintase, um bocadinho a parte da pragmática, todas essas questões que deveriam ter sofrido uma evolução, crianças que seriam acompanhadas e deveriam ter sofrido aqui uma evolução em termos de conceitos, sinto que houve uma estagnação e às vezes eu comento com colegas da área da terapia da fala e também há aqui essa opinião. E depois, falando mais concretamente na área da fonologia, a aquisição dos sons, sinto que aí sim há uma grande diferença e muitas das vezes um retrocesso na aquisição daquilo que já deveriam ter adquirido. Posso dar um exemplo em concreto? Imagina crianças que aprenderam determinado som, vamos dar o exemplo que eu tenho verificado muito, que é o som, o Z e o G, que são sons que em termos físicos há aqui uma vibração das cordas vocais que muitas das vezes é difícil para determinadas crianças, e esses sons que já faziam parte do vocabulário, do inventário da criança, acabaram por retroceder e já não fazem, ou seja, sons que foram trabalhados, automatizados para o discurso espontâneo da criança e que neste momento, no pós-confinamento, quando fiz a reavaliação, verifiquei que houve esse retrocesso. E os próprios pais dizem que notam diferenças em casa, que sons que ele já dizia, muitas das vezes eles vão usar o termo sons, mas o termo letras que já dizia, ou palavras que já dizia, que neste momento já não conseguem dizer novamente. E em termos linguísticos foi uma grande mudança que nós temos sentido, não só na parte compreensiva, mas também na parte expressiva. E obviamente todos aqueles sinais que tu falaste, das dores de barriga, da perda de apetite, das alterações, mesmo alterações intestinais. Pronto, por exemplo, há crianças, estou-me agora a lembrar, que faziam as sessões inteiras sem pedir para ir à casa de banho, e neste momento tenho crianças que me pedem constantemente para ir. E muitas das vezes o pai diz, isso é só manha, é uma expressão que eles costumam utilizar muito, mas de facto, se nós, muitas das vezes elas querem ir acompanhadas, eu própria tenho que entrar com elas na casa de banho porque elas não querem ficar sozinhas e de facto eu verifico que não é, porque elas vão e fazem, e acaba por também haver aqui estas alterações que tenho sentido, não só narradas pelos pais, os pais contam que existem na escola e que os professores se queixam, mas que também tenho verificado em termos de sessão de terapia. Sim, estás a vivenciar, não é? No fundo, esses retrocessos que as crianças foram sentindo neste confinamento. É importante tu estares a referir isso, porque isso são exemplos práticos destes sinais que nós estamos aqui a mencionar, e também essa questão de ir à casa de banho, de ficar sozinha. Estes comportamentos, estes sinais também são muito espelhados na ansiedade de separação. E aqui é importante, mais uma vez, irmos àquela questão que estávamos aqui a falar, da confiança e da segurança. Se for transmitido efetivamente sentimentos de segurança, de confiança, termos aqui segurança emocional naquilo que estamos a passar para a criança, reduzimos um bocadinho estes sentimentos de ansiedade. Esta ansiedade de separação muitas vezes ocorre porque não querem ir sozinhos a algum lado, não querem ir à escola porque vão ficar sem os pais, sem os cuidadores, sem os representantes legais. E isso reflete um bocadinho também aqui a necessidade, mais uma vez, da confiança, de validarmos os sentimentos que a criança nos está a transmitir e de termos aqui uma noção de que não podemos camuflar as necessidades delas. Devemos sim ser empáticos, tentarmos aqui transmitir mais uma vez a confiança, sermos um bocadinho seguros naquilo que estamos a transmitir, planearmos esta separação. É muito importante antecipar, planear e preparar esta separação para que o dia-a-dia e o contexto prático depois não seja tão um bicho-papão para a criança que vamos verificando. Sim, até porque depois acabam por não ser tão funcionais quanto deveriam
ser. E às vezes as sessões acabam por ser num tempo limitado, e o que eu tenho sentido é que o trabalho que eu conseguia fazer naquela hora da sessão, eu tenho tido algumas dificuldades em conseguir efetivar e em fazer um trabalho eficaz, porque a criança, só de pensar que vai entrar sozinha no gabinete, e eu falo sozinha porquê? Porque eu tenho crianças que andam comigo há 2, 3 anos, com alterações em termos de linguagem, e que logo no início, quando começaram a terapia, elas próprias disseram: não, eu vou sozinha, tu ficas cá fora, eu vou com a Mariana. E esse tipo de comportamento mais autónomo, de mais confiança e de segurança, em quererem mostrar que são capazes de fazer as coisas sozinhas, acabou por regredir, e houve aqui um retrocesso, no sentido em que a criança neste momento sente a necessidade de ir com o adulto, com quem for com ela a ação, porque assim que nós dizemos: olha, vamos então para o gabinete, começa a chorar. E se o adulto não for para dentro do gabinete, não consigo fazer um trabalho que seja eficaz. E mesmo assim, dentro do gabinete, acontece muitas das vezes em que a criança tem que ver o adulto. Ou seja, eu tenho no gabinete, às vezes a cadeira pode ficar mais atrás, a cadeira do familiar que vem, mas mesmo assim eu não consigo que seja eficaz, porque o adulto tem que ficar no campo visual e tem que estar acessível ao toque. A criança tem que poder sentir, tem que poder ver, e muitas das vezes necessita de um reforço auditivo, um reforço positivo, não da minha parte, porque muitas das vezes eu estou a falar para ela, mas se ela não ouvir esse reforço positivo por parte do adulto que vem com ela à sessão, acaba por não haver aqui um trabalho eficaz, porque para ela neste momento o mais importante é esse reforço de quem está ao lado e não de quem está à frente, e tenho sentido muito essa dificuldade. Sim, é necessário aí também sermos empáticos com a necessidade da criança, não é? Ou seja, não estarmos só aqui a tentar aligerar a situação e dizer: a mãe já vem, o pai já vem, mas tentar perceber até que ponto é que ela está aqui a querer transmitir uma mensagem. Muitas vezes, e voltamos aqui à noção do espelho, muitas vezes elas espelham aquilo que também é transmitido em casa. Até que ponto é que este pai ou este cuidador também não se sente um pouco ansioso por ter que deixar a criança ir para o campo de batalha, digamos assim, e fica com aqueles macaquinhos na cabeça, e a criança é perita em perceber essa linguagem não verbal, não é? Então é aqui mais uma vez a noção de sermos seguros, tentarmos sempre validar tudo aquilo que estamos a sentir, tudo aquilo que estamos a pensar, e transmitir segurança à criança para que consigamos, no fundo, fazermos a nossa vida do dia a dia com um bocadinho mais de segurança e com um bocadinho mais de confiança. Resumindo, os sentimentos que pairam hoje em dia, não é? É o medo, é a preocupação por tudo aquilo que vamos encontrar no nosso dia a dia. Aquilo que hoje é uma regra, amanhã já não é. Estamos aqui constantemente nestas alterações, mas depois de tudo isto que fomos aqui trocando, destas experiências profissionais e destas dicas que fomos passando, esperemos que comecem a adotar comportamentos de segurança, comportamentos de confiança, que se sintam seguros, para também transmitir alguma segurança às crianças. E quando falamos aqui em adultos, falamos de professores, de técnicos que trabalham diretamente com as crianças e com os adolescentes, de pais, cuidadores, avós, representantes legais, seja que adulto for que esteja aqui em contacto constante com a criança, e lembrar-nos sempre aqui da premissa de que a escola é um local seguro. Se é um local seguro, tenta transmitir segurança às crianças, tenta transmitir bem-estar às crianças, e por isso mesmo devemos também aqui ter alguma confiança naquilo que é realizado na escola, naquilo que é realizado no dia-a-dia, e focarmos aqui nestes aspectos positivos, neste regresso às aulas, que é também, no fundo, tentarmos voltar aqui à normalidade que nós vivíamos antes desta pandemia, não é? Tentar perceber isso. E se calhar já agora aproveitava que já estamos aqui nesta troca de estratégias, e há pouco falaste na parte não verbal, que as crianças são peritas em decifrar essa linguagem não verbal. É verdade, e sim. Talvez pudéssemos aqui acrescentar uma estratégia, não sei, és a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas uma postura que eu inconscientemente adotava e que me apercebi que de facto funciona muito bem com as crianças, e tento adotar cada vez mais no meu dia a dia, que é a relação de 1 para 1.
Exatamente. E não a relação de adulto para criança. Exatamente. Porque se nós pensarmos, eu faço este exercício, eu sou uma pessoa baixinha, 1,55 m, ou seja, sempre que há um adulto que é um bocadinho mais alto que eu, a minha tendência é, se tenho que olhar para cima, automaticamente eu sinto-me um bocadinho mais inferior. E eu penso até que ponto é que nas nossas crianças isso não acontece. Então, uma estratégia que eu tenho utilizado é baixar-me ao nível da criança e permitir-lhe estabelecer um contacto visual comigo em que ela consiga perceber a minha linguagem não verbal, que muitas das vezes fala mais até e dá mais informação do que aquilo que eu estou a dizer. Eu posso estar a dizer uma coisa muito boa, mas se a minha postura é rígida e tensa, automaticamente eu não vou conseguir fazer nada com aquela criança. Mas se eu estiver mais relaxada, se eu transmitir confiança com a minha linguagem corporal e se eu lhe permitir ver ao nível dela que estou ali para ela e que ela pode estar segura e confiante comigo, eu sinto que há uma relação empática muito mais rápida, muito mais eficaz. Não sei se será uma estratégia boa ou melhor para adotar neste momento. É uma ótima estratégia, porque estás a usar aqui uma relação empática, não é? Estás a baixar-te ao nível da criança, estás-lhe a transparecer aqui confiança e que estás a tentar entendê-la, não é? E muitas vezes, tal como com os adultos, necessitamos aqui de estar frente a frente, principalmente ao nível do olhar, de adotar uma postura de confiança. Com as crianças é precisamente o mesmo, baixarmos o olhar ao nível delas, usarmos uma postura empática. E aqui também é muito importante, e ressalvo aqui esta mensagem de praticarmos a escuta ativa, seja com crianças, seja com adolescentes, seja com adultos. É uma estratégia que devemos utilizar frequentemente, estarmos a escutar efetivamente. Sim. Muitas vezes estamos no nosso dia-a-dia e a criança está ali a falar e nós dizemos que sim e não estamos a ouvir. É importantíssimo isso que tu acabaste de dizer. Olharmos para ela, baixarmos ao nível dela, fazermos uma escuta ativa e, muito importante, elogiá-la em todos os aspectos da sua vida, não só até nesta questão do Covid, do dia-a-dia, não é? Não dramatizarmos muito aquilo que ela nos vai transmitindo, mas elogiarmos, usaste a máscara, que giro, ainda bem conseguiste usar, e tentarmos aqui elogiar de alguma maneira todos os comportamentos que eles vão transmitindo e que eles vão trazendo da escola. Pronto, e esta foi a nossa mensagem de hoje para todos vocês que estão aí desse lado. Esperemos que a partir de hoje consigam ser um bocadinho mais compreensivos nas necessidades que são transmitidas através do comportamento, estar um bocadinho alertas a todos os sinais que são tentados aqui traduzir pelas crianças e adotarem sempre uma postura de confiança, uma segurança emocional, serem mais positivos e tentarmos aqui todos juntos, enquanto pais, educadores e técnicos, voltar aqui a uma certa normalidade. Obrigada! Se precisarem de alguma ajuda mais específica, que precisem de falar um bocadinho mais connosco especificamente em relação às vossas crianças, ou então até vocês adultos, que às vezes surgem dúvidas e que não gostam de expor a qualquer pessoa, já sabem que podem vir ter connosco às nossas clínicas e qualquer questão que tenham, estaremos sempre disponíveis para vos ajudar no vosso dia-a-dia e em todas estas questões e outras que possam surgir. Sim, estamos sempre disponíveis para tudo. Pedir ajuda não é qualquer problema, todos temos dúvidas, todos temos dificuldades, seja em que área da nossa vida for, não hesitem sempre que precisarem de pedir ajuda. Exato. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada.